Olá, olá, bom dia! Hoje nós vamos conversar sobre algo interessante. Hoje eu vou mostrar para vocês que existe a hora certa de ser pão duro, ok? Quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de dinheiro, tá? Existe muito disso, né? Das pessoas falarem, mas fulano é pão duro, é mão de vaca, é mesquinho, é egoísta. Um dos conceitos que eu defendo muito nas finanças é a doação. Eu acho que ela é parte fundamental da vida, não é só das finanças, da vida. Então faz parte de nós compartilhar, doar, ajudar, contribuir, presentear, tá? E eu realmente acredito que nós somos abençoados para abençoar. Então, parece contraditório, né? Eu acabei de dizer que tem um momento de ser pão duro, mas vocês vão entender que não estou sendo contraditório, tá bom? Na vida, a gente precisa, de fato, ajudar o próximo, compartilhar, doar, contribuir. Só que como tudo na vida precisa de equilíbrio, como tudo na vida tem um limite, ok? Quando a gente fala de finanças, não foi uma ou duas vezes, já foram várias situações que em atendimentos eu peguei pessoas que simplesmente não sabiam dizer não. Mas isso é um problema? Isso é um problema enorme. Pessoas que acreditavam que elas eram obrigadas a doar sempre, a compartilhar tudo, a presentear sempre, a todo momento, a dar tudo, tudo mesmo, gente. Então, assim, lembra que eu falei já? Equilíbrio. Quando não existe equilíbrio, quando não tem limite para as coisas, vai dar problema, tá? São pessoas que a gente via ali no resultado, no atendimento, pessoas que estavam abrindo mão dos seus sonhos, frustradas porque não conseguia as coisas que desejava, muitas vezes até endividadas por conta dessa, digamos assim, dessa falta de habilidade em dizer não. Parece estranho, como assim endividado? Mas eu já peguei várias situações em que a pessoa acaba se endividando para conseguir ajudar o outro, para conseguir dar presente para os outros, para conseguir ajudar aquela outra pessoa que estava muito necessitada. Mas como é que você está se endividando para ajudar o outro? Tem lógica isso? Não preciso nem falar, não preciso nem responder essa pergunta, né? Mas assim, então eu vou dar uma metáfora aqui que vai fazer muito mais sentido aí pra sua vida. Talvez, mesmo que você não lembre de nada que eu diga hoje, eu espero que não saia da sua mente essa imagem. Imagina que você agora vai viajar de férias, vai passear. E aí você foi pro aeroporto, embarcou no avião, tá tudo maravilhoso, você olhando aquela paisagem linda, o tempo tá lindo, o céu azulzinho. E aí, de repente, você escuta um barulho. O avião começou a pegar fogo. Tá caindo. E aí você escuta no alto-falante falar assim, ó, ajude a pessoa ao seu lado a colocar a máscara. É isso que você vai ouvir no momento que um avião tá caindo? No momento de emergência, de socorrer, você acha que primeiro você vai socorrer o outro? Qual vai ser o seu primeiro impulso? Se salvar. Tanto que você não vai ouvir a aeromoça dizer, coloque a máscara de oxigênio na pessoa ao seu lado. A aeromoça vai dizer, coloque a sua máscara de oxigênio. Tá? Sabe por quê? O tempo que você vai ficar ali tentando ajudar o outro, talvez você não resista. Não dá tempo de você colocar a sua própria máscara. É exatamente a mesma questão nas finanças. Você precisa primeiro se ajudar para ter condição de poder ajudar o outro. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é dizer não é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa aprender, porque existe um momento certo de dizer não, ok? Recentemente eu estava lendo um livro, vou resumir aqui bem sucintamente essa história, porque ela reflete exatamente o ponto que nós temos hoje aqui, né? No momento certo de ser pão duro, você vai entender. Era uma amiga enviando uma carta de aconselhamento para um amigo que era missionário. Esse amigo missionário era muito missionário, ele ajudava a obra, assim, extremamente, estava sempre contribuindo fervorosamente ali, e tudo certo. Acontece que a família dele estava em uma situação não muito confortável, digamos assim, né? Passando por uma situação difícil. Na época era fogão a lenha, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, eles só tinham fogão a lenha. Era um lugar muito frio. Então, para buscar a lenha, era algo penoso. E eles não tinham aquecedor na casa, então tinha sempre que estar ali abastecendo a lareira para poder esquentar o ambiente. Então, era muito cansativo, penoso para a esposa e para os filhos. O aconselhamento na carta era, irmão, você é muito missionário. E a sua obra na missão, ela é muito importante e muito valiosa. Porém, a sua família também é o seu próximo. Os membros da sua família também são os nossos próximos, digamos assim, né? Então, você precisa, o aconselhamento era esse, você precisa ter sabedoria em administrar os bens
e as riquezas que Deus lhe concede. Resumindo, ele ajudava tanto as pessoas, a missão, a pregação do evangelho, e isso tá certo, gente, não tô falando que tá errado. Só que o aconselhamento era, tenha sabedoria em administrar, precisa ter equilíbrio. Que ele deixava a família dele de lado. Não, vocês continuam aí porque eu vou ajudar a missão, ajudar a missão. Então, assim, não tinha equilíbrio, sabe? Consegue perceber o que eu tô querendo que você reflita hoje? Tá conseguindo entender o ponto que nós precisamos chegar? Essa é uma lição pra vida, sabe? Pra vida, que eu quero que a gente internalize e entenda. O que é que você tem aberto mão para poder ajudar os outros? Do que é que você tem abdicado ou se privado para ajudar os outros? Quais têm sido os seus sonhos que têm sido deixados para trás para que vocês ajudem os outros? Quais são as necessidades básicas que vocês têm aí deixado de suprir para ajudar os outros? Para ajudar, presentear, porque ajudar não é só dar dinheiro, tá, gente? Ajudar é dedicar seu tempo, dar parte do seu conhecimento, presentear, mas tudo tem que ter um limite. Tudo precisa ter um limite. Quais as consequências que você tem enfrentado em tentar ajudar além das suas próprias capacidades? Você, o que você está tendo que resolver de problemas aí porque você passou do limite? Tá percebendo qual é o ponto aqui? E a pergunta que é mais assim, dolorida é, será que você realmente está ajudando o outro, o próximo, a pessoa que você está tentando ajudar? Porque até para ajudar a gente precisa ter sabedoria. Porque senão isso acaba se tornando um transtorno, um problema, e a pessoa nem entende que foi ajudada. Então, até para ajudar a gente precisa ter sabedoria. Uma coisa que eu ensino para os meus alunos, sempre que eu percebo que esse é um ponto na vida deles que está aí em desequilíbrio, eu falo com eles. Como tudo na vida, nas finanças também precisa ter limite. Para doação também precisa ter limite. Mas quando a gente pega uma pessoa, quando a gente está conversando com uma pessoa que tem esse hábito de ajudar, e às vezes ela está se prejudicando sem nem perceber, ela também não consegue perceber qual é esse limite. E se essa é a sua situação, eu quero que você pense no seguinte ponto. O seu limite é até o momento em que você não causa dano a si mesma. É até o momento em que você não está causando prejuízo para você. A partir do momento em que você já está causando dano a si mesmo, ou prejuízo, então você com certeza já passou do limite faz tempo. Tá bom? Existe um momento para tudo. Para tudo na vida existe um momento, inclusive para dizer não. Mesmo que você seja taxado de pão duro. Não se importe com a plaquinha que vão pendurar no seu pescoço. Se você entende que aquele é o seu limite, respeite o seu próprio limite. Não fique tentando se medir pela régua do outro. Não, mas o outro ajudou mais, então eu também tenho que ajudar mais? Não. Qual é o seu limite? Talvez o limite do outro seja um pouco mais extenso. Talvez o limite do outro seja um pouco maior. Mas qual é o seu limite? Respeite o seu limite, respeite a sua capacidade de ajuda ao próximo, respeite a sua capacidade de doação ao próximo, para que você não sofra as consequências de dano e prejuízo, e não é só financeiro, tá, gente? Então, para que você não se prejudique, você precisa respeitar o seu próprio limite. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu trouxe essa informação porque ela é necessária, porque muitas vezes é esse limite de doação que está faltando para você equilibrar sua vida financeira, para você ter uma vida financeira mais saudável, mais estável, uma vida financeira mais realizada muitas vezes. Então, saber dizer não, entender o limite e a hora certa para dizer, chega, agora eu preciso dizer o não, é fundamental para a vida financeira. E essa semana eu tava vendo, passei, né, no Instagram, procurando um conteúdo que eu tinha visto, e aí eu achei um vídeo, e era um rapaz meio indignado, assim, falando, ele é um influencer, e ele falando, gente, eu lembro que eu comentei com vocês que eu recebi recentemente alguns pedidos, ele recebe pedidos dos seguidores, de pessoas pedindo pra eu ajudar, porque o sonho da vida dela era botar silicone, e tava me pedindo 20 mil reais. Gente, pelo amor de Deus, eles estavam falando assim, né? E aí ele falando, essa semana deve ser prima dessa outra, porque veio e me pediu pra ajudar a realizar o sonho do filho, que era fazer a festa de aniversário pra toda a família, os amiguinhos, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e me pediu, aí falou lá a quantia. E aí, eu não vou nem entrar no mérito do que ele falou depois, né, porque aí não vai muito pela minha vibe, né. Mas, sabe qual é o ponto? Como assim você tá pedindo pros outros custearem o seu sonho? Seu desejo é botar silicone? Corre atrás do seu sonho, por que você tá pedindo pros outros pagarem? Se o seu desejo é realizar uma festa de aniversário pro seu filho, que você possa ter esse momento de confraternização com a sua família, com os amigos, ótimo, tá tudo bem, é o seu sonho. Cada um tem o seu tipo de sonho, tem sua forma de sonhar, cada um deseja algo diferente. Quem sou eu pra dizer se isso é ou não é um sonho? Quem sou eu pra dizer se isso
tá certo ou você tá errado. A questão é, por que o outro que tem que pagar pelo seu sonho? Tem sentido isso? Ajudar tem um certo limite, né, gente? Lembra? A gente tá falando de limite? A gente ajuda. A gente ajuda as pessoas a completarem os estudos, a gente ajuda as pessoas a cuidarem da saúde, a gente ajuda as pessoas que ficaram numa situação, de repente, de emergência, a gente ajuda as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Mas para realizar sonhos, a gente precisa de planejamento. E se todas as pessoas se organizassem e se planejassem, conseguiriam realizar os seus próprios sonhos. Mesmo que demore, mesmo que não seja imediatamente, mesmo que seja daqui a muitos anos. Mas se você se organizar, você consegue realizar os seus sonhos. Isso pode vir mais rápido ou mais devagar, depende da maneira como você vai lidar com isso. Então, assim, limite. Será que você vai tirar de dentro da sua casa para doar pro outro botar silicone? Na minha cabeça isso não faz sentido, talvez faça na sua. Na minha não faz, tá? Desculpa, não faz. A gente ajuda todas as pessoas que necessitam, que precisam, sempre que é possível e cabe na nossa vida. E às vezes a gente se esforça um pouco, eu entendo, eu concordo com isso também. Mesmo quando você se esforça, entenda que você precisa ter o seu próprio limite para você não acabar se prejudicando e tendo que resolver um problema ainda maior depois. E aí você passou a ser quem precisa de ajuda. Tá entendendo? O ponto aqui, então assim, na mentoria, quando a gente começa a identificar e ver os pontos, as questões financeiras, fica muito claro ali qual é o limite. Então se tá difícil para você identificar, poxa, será que é isso que tá prejudicando a minha vida financeira? Será que é esse o ponto? Será que isso também está prejudicando a minha vida financeira? Quando você vai numa mentoria financeira, você consegue enxergar com clareza o que está acontecendo na sua vida financeira. Você consegue ter assim uma visão muito nítida de quais são os pontos que precisam de ajuste, quais são as questões que precisam ser resolvidas, quais são os furos que existem na sua vida financeira e onde é que você passou do limite, onde é que você está falhando, onde é que você está indo muito bem, porque tem a parte que a gente está indo muito bem, gente, não é só o lado ruim, mas a gente consegue ver com clareza, com nitidez, todos os pontos. Então, se ainda está difícil aí administrar, resolver, conseguir enxergar essas coisas, é possível que você precise de ajuda para ter mais clareza com relação à sua vida financeira e é nesse ponto que eu também posso te ajudar. Então, se precisa de ajuda, busque ajuda, não fique aí persistindo no erro, no resultado que você está vendo que não é o que você quer. Busque ajuda, vai atrás do conhecimento, encontre aquilo que você precisa para ter o resultado que você deseja, ok? E pelo seu bem de verdade, aprenda a dizer não. Tem gente que não sabe dizer não em momento nenhum, está sempre dizendo sim para todas as situações. Aprenda a dizer não, porque existem momentos para tudo. E existe também um momento que o não ele é necessário pela sua sanidade mental, pela sua segurança, pela sua saúde financeira, existe um momento certo de dizer não. Então, mesmo que você seja taxado de pão duro, existe essa hora, que independe do que vão te chamar, é o seu limite, então respeite o seu limite para que você não tenha que resolver problemas ainda maiores depois, ok? Espero que você leve essa dica, essa informação, esse conhecimento para a vida, aplique no seu dia a dia. E se for muito difícil dizer não por aí, comece a treinar nas pequenas coisas. Porque tem momentos que a gente olha e fala assim, eu não vou aceitar isso. Já treino, ó, quando a pessoa vier, eu não vou aceitar isso. Tem gente que precisa treinar, que ainda não tem essa habilidade desenvolvida. Eu tinha um mau hábito de não dizer não para as coisas, mas eu comecei a me respeitar. Eu vou no meu limite. Tem horas que eu ainda passo. Eu excedo um pouquinho, e aí eu tenho que recuar depois, mas a gente precisa. Isso é necessário na vida para que a gente tenha saúde mental, saúde física, saúde financeira, tá bom? Então, leve pra vida, aplique na sua vida e amanhã estaremos de volta aqui, 7h27, beleza? Até amanhã.